bem-vindas ao canal da Casa Terrária, Casa em Transformação. E hoje eu tô aqui com o João Marcelo da Sustentec, né? Uma grande parceira que começou com a gente logo no começo. E a gente vai ter uma conversa hoje super bacana sobre certificações e sobre tudo aquilo que a Sustentec faz, né? Que não é pouco. Mas antes, vamos começar com um pequeno ping-pong. João, conta pra mim. Carne ou não carne? Você é vegetariano, vegano ou carnívoro? Eu sou vegetariano, Sim. Já tem uns 8 anos mais ou menos. Uau. Que eu não como carne. E como foi essa transformação? Você foi bem? Foi meio que natural assim pra mim. É uma época que eu estava praticando muita yoga. E aí eu fui experimentando comer menos e fui me sentindo melhor, né? Acho que nesse momento eu comecei a ter mais contato com o meu corpo e etc. E comecei a perceber o quanto me fazia bem não comer carne. Sim. E aí foi meio que natural. Comecei a comer cada vez menos e depois parei de comer definitivamente e me adaptei super bem, assim. Olha só, que bacana! E além de tudo, né, acabo contribuindo para o meio ambiente, Exato. Que é o que eu trabalho, o que eu amo trabalhar, e essa relação com o meio ambiente sem a carne fica muito melhor também. Que bacana! E conta pra gente uma viagem marcante, um lugar que você gostou. Uma viagem marcante pra mim, eu viajei muito já morei muito fora. Teve uma época que eu fui morar na Inglaterra, fui estudar sustentabilidade. Sim. Na Schumacher College. É um centro de referência de sustentabilidade. E eu fui para lá porque eu queria aprender com os melhores e maiores. Sim. Então fui ter aula lá com James Lovelock, com Rupert Sheldrake, com Stephen Harding, que são ícones, né, de sustentabilidade. E daí na aula magna que teve, assim, falaram, agora nós vamos ter aula com o melhor cara que mais entende disso. Aí aparece um índio da Amazônia. Uau! Eu falei, eu acho que eu ainda não tô no melhor lugar para aprender sustentabilidade. Exato. Acabou o meu curso, eu fui para a Amazônia e aí eu passei uma temporada na Amazônia e essa foi a maior viagem da minha vida. Uau. Conhecer e vivenciar a Amazônia foi uma coisa única e transformou o jeito como eu me relaciono, acho que com as pessoas, com o meio ambiente, com o meu trabalho, foi totalmente transformado com a Amazônia. Que bacana mesmo. E você tem alguma rotina, alguma coisa que você começa o dia e você começa o dia bem quando você faz aquilo? Eu gostaria de falar que eu gostaria de falar que eu acordo cedo, que eu faço uma meditação, uma yoga, tomo um café da manhã saudável, mas a verdade é que não. A verdade é que na correria do dia a dia eu acordo correndo, levo meu filho para a escola, o que me dá um prazer gigantesco. Sim. E eu realmente troquei essa rotina que eu já tive lá atrás, mais calma, para poder levar meu filho na escola, e é um momento único assim, de estar junto com ele, em que a gente conversa muito, principalmente sobre os sonhos. Eu pergunto para ele o que você sonhou, e a gente entra num nível de conversa que é difícil ter em outro horário do dia, né? Sim. Mas ainda assim faço algum pequeno ritual antes de levantar, por exemplo. Eu tento dar uma mini conectada, né? Entender um pouco, lembrar um pouco de que a gente pertence a uma coisa maior e etc. Aquela mini lembrada do dia, nem que seja 10, 15 segundos, para ter esse contato e aí começar o dia. E a outra coisa que eu não saio sem também, raspar a minha língua. Eu não saio sem raspar a minha língua também. Eu saio sem escovar os dentes, mas não saio sem raspar a língua. A gente tem um vídeo, um Reels aqui no nosso Instagram falando sobre raspador de língua, apresentando o raspador de língua para nossa audiência, que olha, super bacana, a gente põe o link aqui. É fantástico. E agora, conta mais um pouco do João, né? Como que o João chegou até aqui? O João, originalmente eu sou um engenheiro. Sim. Eu sou formado na Poli e depois acabei me especializando na área ambiental. Sou engenheiro civil e depois fui me especializar na área ambiental. Desde cedo eu gostava muito de viajar e resolvi cedo fazer um mestrado na Alemanha. Fui estudar recursos naturais, engenharia ambiental lá fora. Depois continuei migrando um pouquinho e fui estudar na Universidade da ONU, no Japão, em gerenciamento de recursos naturais, gestão de riscos ambientais, esse tipo de coisa. Também foi outra experiência sensacional. E aí, quando eu achei que eu estava maduro o suficiente, eu voltei para o Brasil e comecei já a trabalhar com construção sustentável. Era um tema ainda que estava se iniciando, pouca gente sabia o que era, o que estava acontecendo. Isso por volta de 2006, 2005, 2006. Sim.
e entendi que era o momento de eu colocar em prática aquilo que eu desenvolvi numa vida acadêmica que foi relativamente longa, né? E comecei a trabalhar com projetos de construção sustentável no Brasil. Com isso eu fundei a Sustentec, já são 16 anos trabalhando com isso. Uau. E foi muito gratificante, porque a gente, né, eu cresci, a Sustentec cresceu junto com o crescimento do próprio mercado, com o próprio entendimento das pessoas com relação ao que é isso, o que é sustentabilidade, como é que a gente pode ser mais sustentável no lugar que a gente vive, no lugar que a gente trabalha, nas nossas horas de lazer. Então, acho que foi essa foi a construção. E aí, depois disso, cada projeto que a gente participou é uma construção por si só do que a gente sabe hoje de sustentabilidade, né? Exato, vai mudando, né? E vai mudando a gente também, né? Que aquilo que a gente fala no canal, que o ESG começa em casa, é justamente essa mudança que a gente se permite a partir da gente ver os projetos, a gente ser impactado naquilo que a gente está conhecendo fora, né? Com certeza, acho que eu me transformei muito nesse processo e a gente vai vendo como as pessoas, né, que estão contratando, por exemplo, um trabalho desse, como elas vai mudando também, né? Hoje a gente está falando de ESG de 2, 3 anos para cá. Sim. A gente está trabalhando nisso há 16 anos, né? Então, assim, antes as pessoas falavam de uma outra maneira, a sustentabilidade tinha um outro objetivo, mas é um processo, né? É um processo e o legal é que não é monótono, porque o trabalho pode ser às vezes parecido, mas a forma como a gente apresenta o trabalho, a forma como a gente, né, imputa isso nas empresas, para as pessoas, é completamente diferente na medida que as pessoas vão amadurecendo isso. Exato. Né? Mas conta pra gente então o que é a Sustentec, o que a Sustentec faz? A Sustentec é uma empresa de consultoria em sustentabilidade e saúde e bem-estar para ambientes, para edificações. Então a gente ajuda empresas e pessoas a transformarem os lugares em que elas moram, os lugares que elas trabalham, os lugares em que elas se divertem, em lugares mais sustentáveis e mais saudáveis, né? A gente sabe o tamanho da responsabilidade que é isso. Hoje a gente passa mais de 90% do nosso tempo dentro de algum lugar, né? E a gente sabe pouco de o quanto que isso impacta na nossa saúde, né? Então o nosso trabalho visa muito trazer esse tipo de informação e ajudar as pessoas a transformarem esses lugares não só mais saudáveis, mas também mais sustentáveis, né? O impacto da construção civil, das edificações no meio ambiente é gigantesco, né? Eu diria que é o setor hoje que tem o maior impacto, seja em emissões de gases de efeito estufa, seja em recursos naturais, né? Consumo de energia, consumo de água, geração de resíduos, fora o impacto social também ao entorno e nas pessoas, né? Então, assim, acho que é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo dá muito prazer fazer isso. Com certeza, com certeza. E aqui no canal a gente já deu alguma ideia sobre as certificações, né? A gente já falou com o Marcos Casado, do HBC, e eu queria que você contasse um pouco mais o que são as certificações. Acho que no mundo empresarial a galera está mais acostumada, mas o que são? Tem algumas tipologias? Como que funciona esse universo? A certificação é um selo que você recebe de uma terceira parte, né? Então, significa que não é você que está falando que você é sustentável ou que o seu ambiente é saudável, mas é uma terceira parte que usa de critérios e indicadores que são muito bem definidos, né? São frutos de muito estudo e muita pesquisa, em que eles usam esses critérios e indicadores para auditar o seu espaço e certificar de que aquele espaço efetivamente é sustentável ou é saudável, né? A gente vê uma importância muito grande nas certificações, principalmente no mundo empresarial, né, para a gente tentar separar o joio do trigo, né, o tal do greenwashing, que são algumas empresas ou pessoas que dizem que, né, nessa ânsia de todo mundo se encaixar hoje no mundo ESG e sustentável, algumas empresas fazem algumas ações que não tem muito sentido para aquela empresa, para aquele lugar, e acabam passando para o greenwashing, né? Então, uma certificação, ela valida de que aquilo efetivamente é sustentável, é saudável. E existem certificações, né, para edificações, empreendimentos de tudo quanto é tipo que a gente possa imaginar. Então, elas são muito específicas para cada ambiente, né? Claro. Então, tem a certificação de
sustentabilidade para prédios novos que estão em construção, em que a gente tem que garantir que o projeto já seja sustentável desde o começo, toda a obra seja sustentável. Tem certificação para operação, quando você já tem um lugar construído e que você quer operar ele de maneira sustentável. Né? Aí tem certificação de sustentabilidade para diferentes tipologias, então tem para fábricas, para galpões logísticos, para lojas dentro de shopping centers, para warehouses, para torres comerciais, torres residenciais, casa das pessoas pode ser certificado também. Isso tanto na sustentabilidade, né, que na sustentabilidade a preocupação das certificações é em reduzir o consumo, né, ter projetos e equipamentos mais eficientes. E na saúde e bem-estar também. Na saúde e bem-estar o foco é muito mais na qualidade. Então, né, na qualidade da iluminação, na qualidade da água, na qualidade da energia e no conforto das pessoas também. Que bacana. E como que a gente sabe que certificação a gente deve seguir? Tem algum critério? Algumas delas se solapam, né? Algumas falam de a mesma coisa mais ou menos, tem critérios diferentes. Como que eu sei qual certificação que eu deveria pedir? Tem muita certificação no mercado, mas sempre tem aquela certificação que é a melhor para você. Claro. Né? Então, acho que a primeira coisa é as pessoas, né, fazerem um pequeno estudo de quais são as certificações disponíveis no mercado, principalmente quem está por trás dessas certificações, né, quais são as empresas auditoras que estão por trás das certificações, se elas também são certificadas para dar aquele selo, aquela certificação. E depois entender, principalmente nas tipologias, né? O que eu estou fazendo aqui, né? É uma casa, é uma loja, é um centro cultural, é um shopping center. Com certeza vai ter uma que é mais indicada para aquilo. E aí também entender um pouquinho as suas condicionantes, né? Porque assim, a melhor certificação é aquela que se encaixa melhor a você. Então, nenhum projeto vai ser 100% sustentável, 100% saudável, né? Você tem algumas condicionantes, às vezes do lugar que aquela casa está, às vezes da própria cidade, da região, do microambiente, né? Do clima daquele lugar, às vezes condicionantes físicas mesmo, uma casa, por exemplo, tombada pelo patrimônio, você não pode alterar tanto. Então, tem que ter uma avaliação um pouco mais minuciosa para entender qual certificação que se enquadra mais, né? Então a gente está falando de certificação LEED, Aqua, Procel, EDGE em sustentabilidade. Na parte de saúde e bem-estar a gente está falando do Fitwel, do HBC, do WELL. Então tem várias, mas o ideal é bater os critérios de certificação com a sua intenção do seu projeto e ver qual dá mais match, qual faz mais sentido para você, né? Porque o objetivo da certificação não é penalizar, mas é ajustar o projeto e incentivar que você faça ele ser mais sustentável e saudável. E dar um norte também, né? Porque muitas vezes a pessoa quer que o projeto dela tenha esse viés de sustentabilidade e saúde, mas ela nem sabe por onde começar. Então, aqueles critérios da certificação, eles dão um norte, né? Olha, fazendo isso, você atinge uns determinados níveis, né, de saúde e de sustentabilidade. Isso é muito bacana mesmo, né, porque a gente entende aqui no canal que muitas vezes as pessoas não fazem porque elas não sabem o que fazer, né, e então essas certificações, além de certificar, de dar essa chancela mesmo, elas dão um norte, né, e é muito bacana. A gente vê muito a certificação como, às vezes, você poder usar como um guia de projeto, né, ela vai guiando você pelo projeto, porque as certificações trazem requisitos que podem ser utilizados por cada disciplina de projeto para incorporar nos seus projetos, né? Então a arquitetura tem uma série de indicadores e requisitos que vai incorporar no projeto dela, né? Que ela pega da certificação. Projetista de hidráulica, de elétrica, de ar-condicionado, de iluminotécnica, o paisagismo. Então ela serve mesmo como um guia de projeto. E um trabalho inicial que você comentou que é muito importante, a gente faz muito, é o diagnóstico, né? A gente faz um diagnóstico daquele empreendimento, daquele lugar, daquela casa, para justamente apresentar para as pessoas qual que é a vocação do seu projeto, quanto que ela está próximo de uma certificação, qual que é o potencial de certificação, quais daqueles requisitos faz sentido incorporar, quais não fazem sentido incorporar. Claro. Então acho que esse é o pontapé inicial assim, para uma casa, um empreendimento que queira certificar. Bacana. E agora a gente falou em alguns momentos
Existe mercado para certificação de residências? Como que é esse mercado? Porque empresa, a gente sabe que às vezes até o próprio mercado da empresa acaba exigindo, né? Fornecedores, clientes. Mas existe hoje essa preocupação das pessoas físicas, né, na sua residência, de trabalhar uma certificação? Sim. A gente está há 15 anos trabalhando com isso, né? E por muito tempo as empresas que demandaram quase que 100% das certificações, né? Hoje ainda mais, né? Com a história do ESG, as empresas precisam dar uma resposta para os acionistas e para os investidores, e a certificação é a melhor forma que ela pode demonstrar atendimento a práticas ESG. Então isso hoje é quase que obrigatório as empresas certificarem, né? Para casa acaba acontecendo um movimento muito voluntário, né? A pessoa, ela não tem uma demanda que ela precise necessariamente mostrar para alguém, mas ela quer, as pessoas que querem ter e demonstrar uma responsabilidade ambiental, responsabilidade social e responsabilidade com a saúde, ela pode também certificar. E tem acontecido esse movimento de alguns poucos anos para cá, principalmente pessoas que já têm contato isso nas empresas. Então a gente trabalha muitas vezes um diretor de sustentabilidade de uma empresa ou uma pessoa que foi envolvido num projeto que na empresa foi certificado. Na hora que ela vai reformar a casa dela ou procurar uma casa para morar ou construir, ela fala, não, eu vou fazer em casa também. Pô, eu fiz para minha empresa, quero fazer na minha casa também. Exato. E aí tem selos específicos que vão trabalhar a certificação em casa, né? Que eles olham especificamente para as particularidades das casas, porque é muito diferente, né? O processo de contratação de projetistas, de equipe, processo de gestão e gerenciamento de obra numa casa, ainda é muito menor do que acontece numa empresa. Então isso tem que ser levado em conta também para a gente conseguir certificar uma casa, né? Gente, eu tô sofrendo isso na pele, não é fácil. Quando você trata na casa, né, é muito diferente o relacionamento que você acaba tendo com o seu empreiteiro, com as pessoas que estão prestando serviço, é outro mundo, né? Então, realmente tem uma diferença grande. E João, uma coisa que é uma dúvida e é uma dor também. O que é mais fácil? Fazer desde o começo ou é possível reformar e adaptar? Porque, né, a Casa Terrária é uma casa de 1940 que a gente está adaptando para ter uma vida saudável e sustentável. É possível isso? É possível, sim. Eu acho que essa pergunta, o que é mais fácil, depende. Essa resposta depende caso a caso, mas eu vou te dizer o que é mais sustentável. Sim. Mais sustentável é você pegar uma casa e reformá-la Olha, para tornar ela sustentável, né? Porque você está já fazendo, você parte da premissa da reutilização de uma série, né, de estrutura que você já tem lá. Você, em vez de estar demolindo aquilo, gerando resíduos e depois começar a usar recursos do zero para construir do zero, você já parte de uma reutilização de grande parte, né? Então, e aí trabalhando com bons arquitetos, você consegue fazer uma reutilização bacana. exato. E normalmente casas antigas têm materiais muito bons que foram utilizados, né? Muito bom. São materiais muito bons que a gente, sabendo reutilizar aquilo, a gente consegue fazer uma coisa muito sustentável já do ponto de vista de reutilização de materiais. Mas tem alguns desafios, né? Então, por exemplo, né, a gente quer implementar sistemas de reaproveitamento de água. Dependendo do caso, a gente vai ter que destruir e reconstruir o sistema de distribuição de água, né, para você estar chegando com tubulações diferentes, por exemplo, no vaso sanitário, se você quiser usar água de reuso no vaso sanitário, né, e não água potável. Então, assim, tem alguns desafios, mas tem soluções, né? E acho que tem que estudar caso a caso para a gente sempre ter uma relação custo-benefício ideal ali, né? Mas olha, eu tô sentindo isso que você está falando muito na pele, porque a gente tem um telhado na Casa Terrária que tá antigo e eu acho que nunca foi reformado, é de 1940 original. Olha. E assim, o telhado, o madeiramento do telhado, ele é todo de peroba rosa, então ele é assim, ele é fantástico, ele nem cupim tem, né? Porque ela é uma madeira mais dura, então o cupim não pega. Agora, muitos empreiteiros que eu levo lá, a ideia dessas pessoas é mais fácil botar abaixo e fazer de novo.
Quando a gente olha do lado da sustentabilidade, de forma alguma eu perco essa madeira, sabe? É isso. Quantos bilhões de anos a natureza teve que trabalhar para fazer essa madeira e ela tá aqui para eu simplesmente jogar fora porque é difícil reutilizar. Então, assim, é simplesmente um olhar diferente, uma preocupação com realmente reutilizar aquilo e não olhar aquilo como é mais fácil comprar de novo. Isso. Né? Isso que é importantíssimo. E é maravilhoso também, né? Uma madeira de peroba é maravilhosa. Que hoje você não acha mais, né? Hoje a gente tem na casa o tijolo maciço, né? Você também não acha mais. E que traz depois um desempenho excelente para casa. Então, quando a gente fala de saúde também, né? Desempenho acústico, por exemplo, desempenho térmico, com esse tipo de tijolo e material que a gente usava antigamente, é muito mais fácil a gente atingir isso, né? Hoje o grande desafio assim de apartamentos novos que a gente vê construído é conseguir manter esse tipo de desempenho, sabe? Desempenho térmico, desempenho acústico, porque tende a ser um material mais barato. Sim. E que às vezes acaba pecando muito no desempenho, né? Exato. Então acho que assim a gente tem que ser firme na hora de estar fazendo isso, porque nem sempre o mais fácil para quem está executando é o melhor para casa, com certeza. Nem sempre é. Às vezes, na maioria das vezes não é. Não, e aí tem um processo de educação dessas pessoas. Isso. Que a gente viu acontecer muito nas torres corporativas com esse processo de sustentabilidade, né? Antigamente a gente pedia assim, eu preciso comprar tinta à base de água, não tinha no mercado, era difícil de arranjar, não, mas eu preciso de um laudo assim assado. E as pessoas falam, não, isso aí não faz, ninguém faz, aí você tem que ser chato, e aí você vai mudando o mercado. O mercado mudou de lá para cá, e é muito provável que aconteça no mercado de casas também, que tem uma mão de obra um pouquinho mais solta, né? Um pouquinho mais, às vezes, mais desqualificada. Então, exige um pouquinho de trabalho. Exige um pouco mais de paciência. Paciência. Mas a gente chega lá. É isso aí. Agora, para a pessoa que está escutando a gente, qual que é o primeiro passo que ela pode dar para poder trazer um pouco mais de saúde e sustentabilidade para a vida dela, para o imóvel delas? O primeiro passo é conhecer. Ela precisa saber se o imóvel dela é saudável ou não é saudável, né? Então, a gente às vezes está vivendo em casas, em apartamentos em que a gente acha que está tudo super bem e a verdade é que não. A gente tem feito um trabalho, um produto que chama Templum, né? Que a gente está indo na casa das pessoas e fazendo avaliação da saúde da casa das pessoas. Então, a gente olha para 7 indicadores que passa por iluminação, qualidade do ar, qualidade da água, qualidade acústica, os materiais, até plantas, etc. E a gente faz uma primeira avaliação. A gente passa 2 horas lá dentro, medindo, né, com equipamentos. A gente tem uma série de equipamentos que a gente consegue quantificar, né, porque essa questão, né, de é saudável ou não é saudável? Se você não quantifica, você não sabe dizer. Então, a gente passa 2 horas quantificando e a gente descobre com isso coisas que normalmente estão escondidas e que passam despercebidas aos olhos das pessoas, assim. Exato. E que a gente fala... E aí, a gente traz números, né, de estudos lá de fora que mostram que, às vezes, até 70% das casas e apartamentos não são saudáveis. Uau! Né? Então, a gente tem feito algumas dessas visitas. Apartamento em bairros luxuosos em São Paulo, Itaim Bibi. Você vai lá um apartamento numa rua super badalada, etc. Um apartamento luxuoso, caro, etc. Você faz uma avaliação dessa e o apartamento é insalubre. Nossa. Qualidade do ar interno é horrível, qualidade da água não é boa, qualidade dos materiais que está lá, tem mofo. Então, assim, as pessoas estão sofrendo e estão tendo uma série de doenças por causa disso. Respiratórias, doenças até muito mais sérias, simplesmente porque elas não conhecem. Exato. E aí, a partir do momento que elas passam a conhecer, às vezes, com pequenas soluções, ela transforma a casa dela numa casa saudável, sustentável. Às vezes são pequenas coisas, sabe? Tem coisas que são mais estruturais, eventualmente, você vai ter que fazer uma reforma, etc. Mas às vezes não, às vezes, sabe, com uma operação... Abre mais essa janela, fecha mais essa janela, troca a iluminação, põe uma persiana, põe alguma planta aqui nessa sala. Então, às vezes são coisas assim
troca mobiliário de lugar. Às vezes são coisas, inclusive, que podem não só melhorar a sua qualidade, às vezes podem salvar a sua vida. E a gente tem alguns casos Com certeza. de vidas com que certeza. poderiam ter sido salvas se a gente tivesse pego essas coisas Exato. antes, sabe? Tem uma história que, assim, a primeira vez que eu fui naquela mostra Casa Saudável do HBC, eles falaram lá e eu fiquei muito impactada, porque assim, a gente vê na Bíblia, nos textos antigos, que eles falam, as pessoas viviam 200 anos, 300 anos, e a gente olha isso e acha que aquilo é besteira, né? Mas, na verdade, é porque a gente não sabe o tanto de anos que a gente está tirando da nossa vida por causa dessas interferências que a gente não dá importância, né? Então, ou seja, como que poderia ser a saúde das pessoas se a gente tirasse essas interferências? De repente, a expectativa de vida realmente seria próxima disso, né? Então, ou seja, é que hoje a gente está com uma mentalidade tão longe dessa preocupação que a gente não vê que realmente a gente está tirando anos de vida por não ter um espaço mais saudável próximo da gente. Eu vou te contar um caso que me fez lembrar bastante isso. A gente foi fazer essa avaliação da saúde de um apartamento, né? Apartamento da minha irmã. Sim. Minha irmã falou, João, você está trabalhando com isso, pelo amor de Deus, vem aqui, né? E aí eu fui lá na casa dela, no apartamento dela, e eu frequento o apartamento dela há muito tempo. Sim. Só que, né, eu trabalhando na área com olhar, né, de visita, que não é aquele olhar técnico, tinham coisas que eu não tinha percebido. A primeira coisa que a gente fez lá, uma das coisas que a gente sempre faz, a gente mede ondas eletromagnéticas. Sim. Que tem dentro dos lugares, né? E aí a gente está cercado por ondas eletromagnéticas hoje em dia, né? E tudo bem até um certo nível. Exato. E a gente foi medir na sala dela, né? A sala de TV dela, a gente estava medindo, estava tudo tranquilo. Quando chegou no sofá, começou a disparar o equipamento, assim, pitava pra caramba. E aí ele estourou o valor do equipamento para valores assim super insalubres e perigosos. Aí a gente foi perceber aquela parede fazer divisa com a parede da cozinha. E na cozinha, encostado, ali estava a geladeira e estava o micro-ondas. Meu Deus! Ou seja, a geladeira, o motor da geladeira fica emitindo uma onda eletromagnética. Sim. Que estava diretamente na cabeça da pessoa que estava vendo TV. E o micro-ondas, quando ligado, também estourava. Nossa. Então assim, o problema não é o micro-ondas e a geladeira, o problema é o local que eles estavam instalados. A pessoa via TV com a cabeça encostada. Gente. E aí eu saí daquilo ali e falei, Mari, você precisa mudar isso urgente, pode acontecer alguma coisa encostada. E aí demorou uma semana para cair uma ficha nossa, que aquele apartamento, minha irmã se mudou para lá depois que minha mãe faleceu. Meu Deus. Ela foi se mudar para lá, minha mãe morou 10 anos lá. Naquele layout? Exatamente no layout. O lugar que minha mãe mais passava tempo era na frente da televisão com a cabeça encostada. Sabe do que minha mãe morreu? Um tumor no cerebelo, aqui na nuca. Meu Deus! Inesperado. A gente foi pego de surpresa, a gente não sabia. Em 6 meses, ela começou a ficar tonta, super saudável, 65 anos, começou a ficar tonta. Em 6 meses, a gente descobriu o tumor. Em uma semana, ela faleceu. Meu Deus! E aí fizemos o exame, não era um tumor cancerígeno, era um tumor que ninguém sabia explicar por que veio, que foi uma mudança da célula. E depois veio a explicação, e olha, para mim, eu que trabalho na área, só fui perceber depois que eu fui medir, depois que eu fui conhecer o que estava acontecendo lá dentro, sabe? São coisas que a gente está condicionado a não se preocupar com isso. A gente está condicionado a achar que é normal. E assim, realmente ninguém pensa hoje em viver sem uma geladeira ou até sem micro-ondas. Mas é o que você falou, não é viver sem isso, é posicionar corretamente. Você não precisa estar convivendo diretamente com o impacto negativo que aquilo traz. Exato. Às vezes a gente quer tornar as coisas tão práticas, a gente fecha os olhos para tanta coisa, né? E às vezes a gente até descredibiliza algumas coisas, fala, não, isso daí é frescura. Sim. Porque a gente não conhece. Mas, João, sabendo tudo isso, né? Sabendo agora tudo que a gente
estar conversando aqui hoje. Me conta, você é otimista? Como você sonha o futuro? Eu sou otimista por natureza, não devido aos fatos, mas eu acho que é natural meu. Eu sou sagitariano, todo sagitariano é muito otimista. Mas eu acho que eu sou um otimista realista, né? É um otimismo fundamentado em fatos. Eu acho que a gente está cada vez mais conhecendo e tomando ciência dos nossos impactos, né? A gente vê hoje muita coisa com relação ao aquecimento global, que é um problema seríssimo, sobre doenças que a gente tem tido, a própria pandemia e etc. Mas eu acho que é a primeira vez em que a gente está efetivamente tomando ciência mesmo disso, tendo consciência, a ponto de poder agir e talvez tentar mudar, né, a forma como a gente vem fazendo as coisas nesse tempo. Eu acho que é a primeira vez na história, talvez, que a gente tem essa oportunidade de refletir sobre as nossas ações e repensar como a gente tem fazendo, né? Eu acho que, então, assim, só o fato da gente ter essa consciência me deixa muito otimista, sabe? Que bom, que bom. E eu acho que o sonho do futuro eu sonho o futuro vivendo o presente muito. Eu acho que a gente, né, é um processo, a nossa vida como sociedade, é um processo muito forte. Mas se tem um futuro que eu sonho, que eu gosto, tá num filme que chama La Belle et Verte. Uau! Que é muito difícil de achar, mas se procurar na internet, você acha em português, eu acho que chama O Turista Espacial. Uau! É muito bacana. Fica a dica aí, gente, uma dica pro fim de semana, né? Vou procurar. E assim, infelizmente a gente já está encaminhando para o final da nossa conversa. Eu digo infelizmente porque eu aprendi muito, tenho certeza que todos vocês aí. E conta pra gente, João, onde que a gente pode achar a Sustentec? Acho que a maneira mais fácil é no nosso site, é o sustentec, com ch no final.com.br. E aí, para esse trabalho específico em que a gente avalia e faz um diagnóstico da saúde da casa das pessoas, a gente tem o site sustentechhome.com.br e lá dentro tem muita informação, principalmente sobre a relação entre alguns indicadores da nossa casa com a saúde e bem-estar nossa e da família. Tem muito material didático lá dentro, tem muito exemplo e tem muitas formas de como é que vocês podem contatar-nos para a gente ir lá e começar a entender como é que está a saúde da sua casa. Maravilha, gente, olha, imperdível, foi uma conversa assim, eu adorei, acredito que todos vocês, e olha, não percam tempo de ir lá e já começar a repensar os espaços onde vocês estão. E é isso, João, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente fica por aqui, a gente aguarda vocês no próximo episódio do canal para falar que sustentabilidade e ESG começa em casa. A gente espera vocês.